encontro. Eu agradeço com alegria a oportunidade de estar aqui. Nós estamos no capítulo 28º do Livro dos Espíritos e vamos agora fazer a leitura do item Inimigos do Espiritismo, número 50, 51 a 52. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurado os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal, por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. São Mateus, capítulo 5, versículo 6 ao 12. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Me chama muita atenção aqui esse item, pelos inimigos do Espiritismo. Eu acredito que chama a atenção também de outras pessoas. Porque o Espiritismo, ele tem inimigos? Será? No passado, houveram inimigos fortes, perseguições, assim, terríveis, que chegou ao ponto, na época em que Kardec codificou a doutrina, isso há uns 160 anos no passado, chegou ao ponto de, em praça pública em Barcelona, queimarem centenas de livros espíritas, e inclusive havia livro dos médios entre esses que foram queimados em praça pública. E será que hoje ainda existe inimigos do Espiritismo? Veja bem, inimigos existem sim, existem inimigos. Não assim tão declarados, perseguições tão ferrenhas quanto foram na época que Kardec codificou a doutrina. Até mesmo entre espíritas existem inimigos. Que inimigos são esses? Inimigos dentro da doutrina que ama? Inimigos dentro do que acredita? É que muitas vezes nós, algumas pessoas, elas vão contra a crença do outro, vão contra a liberdade de pensar do outro. Quer que aquele esteja com o mesmo credo seu, com o mesmo pensamento seu. Então vai contra outras crenças, vai contra o modo de pensar do outro que não combina com o meu, então vou contra ele. E para que a gente traga alguém, então, assim, para que a gente traga alguém para o nosso credo, para a nossa doutrina, eu não posso entrar em adversário com ele, eu não posso querer impor que a minha doutrina que é a boa. Ah, mas você frequenta aquela igreja? Nossa, eu não posso me impor, eu não posso entrar em agressividade com ele. Se eu quero trazer alguém para o meu lado, para o meu modo de pensar, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter gentileza, eu tenho que ter bondade, eu tenho que saber conquistar o outro para que ele perceba que eu estou bem, a minha doutrina está me fazendo bem. Se eu for contra o credo dele, eu estou me colocando igual a ele ou pior. Se eu estou me sentindo bem na minha doutrina e quero trazer adeptos para mim, eu tenho que mostrar o exemplo, eu tenho que mostrar com exemplo de bondade, de trabalho no bem, exemplo de perseverança, para que ele pense, ela está tão bem,
então a doutrina dela está fazendo bem. Mas se eu for contra o modo de pensar, e é isso muitas vezes que pessoas fazem, vai contra, se diz amigo, mas nós vimos muito isso em algumas eleições, em jogo de futebol. Se é meu amigo, mas eu não tenho o credo dele, eu não penso como ele, eu não sou do time dele, eu não estou jogando com ele, já sai fora. Então, e não é isso que o Espiritismo ensina. Ele nos ensina que se eu quero alavancar a minha doutrina, eu tenho que passar exemplo do bem, com boas atitudes, com o comportamento devidamente, me mostrando que a minha doutrina está me fazendo um ser melhor. Continuando, vem aí, né, a quarta bem-aventurança, em que se fala, também me chamou a atenção, famintos de justiça. Esse faminto de justiça aqui, Jesus, ele não está falando da fome do corpo, ele está falando, não está falando na fome do corpo, a fome de comer, está falando na fome, na sede de receber as bênçãos, as bem-aventuranças que Jesus promete àquele. E quem são os famintos de justiça? Os famintos de justiça são aqueles que infratores de outras vidas, de outras encarnações, então eles renascem com a sede, com a fome, com o desejo de evoluir, com o desejo de que Jesus, de que Deus, de que a divindade o ajude a recuperar, a evoluir naqueles itens, naqueles que ele não conseguiu em outras encarnações. Então renasce, Deus dá a oportunidade do renascimento para que ele possa recuperar aquilo que ele não conquistou em outra vida. Seguindo também, não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei aquele que pode perder alma e corpo no inferno. Temos medo da morte física, da morte do corpo, mas a gente não foge daquilo que prejudica, daquilo que emperra a alma, que são os vícios, O homem aqui na Terra pode aniquilar o corpo, ele pode matar o corpo, mas o homem pode tirar a alma. Então, o meu entendimento aqui é que Jesus está dizendo que a gente corre, a gente previne para que o corpo não morra, mas a gente não se preocupa em que a gente mesmo possa estar prejudicando a nossa alma, que a gente mesmo está enfiada naqueles vícios, nos ciúmes, na inveja, em tanta coisa, e que eu estou prejudicando o quê? A alma. Então, é esse recado que eu entendi aqui. Seguindo para o item 51. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus. A caridade e o amor do próximo, perseguir os outros por motivo de suas crenças, é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores, semelhante aos nossos, é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Veja bem, aqui reafirmando o que nós já sabemos. A liberdade de pensar,
Deus deu ao homem. Somente o homem, somente Deus é quem pode avaliar o pensamento do outro, julgar. O homem para o homem, não. O homem para o homem tem as nossas leis na terra que julga, né? Temos a lei na terra que julga. Mas o pensamento, a consciência, é com Deus. Só Ele pode condenar e nós não podemos realmente ir contra a liberdade de pensar. Então, nós temos que explicar muito bem aqui essa liberdade de pensar, aqui no Livro dos Espíritas. Então, eu vou ler para nós. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Os espíritos respondem, perante Deus é, somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então, só Deus é quem pode condenar ou absorver o pensamento de cada um. O pensamento é livre, é presente de Deus. Só Ele lê o nosso pensamento. E aqui na 837, a pergunta é: que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? A resposta: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Realmente não se pode ir contra a liberdade de pensar, de consciência e pensamento pertence a Deus. E ela é progresso para a civilização. A 838, a pergunta é: será responsável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? A resposta: toda crença é respeitável, quando sincera e condizente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que não conduzem ao mal. Toda crença, ela é respeitável quando ela leva o indivíduo a crescimento moral, quando ela leva para o bem. Somente a que leva para o mal é que é condenável. A 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença, um outro que não pensa como ele? A resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. É aquilo que nós falamos anteriormente. Se escandalizar porque o outro pensa diferente, se escandalizar porque, nossa, mas você é da igreja tal, essa igreja, não se pode fazer isso. Isso é se colocar pior do que a pessoa e está se colocando como melhor. E nós não temos o direito nunca de se colocar como melhor. Buscar sempre pelo exemplo do bem. Nesse estudo, a liberdade de pensar, depois, quando puderem, a gente pode vir aqui, que explica muito bem sobre a liberdade de pensar, e é um estudo que ajuda muito a gente a se comportar melhor, porque, infelizmente, às vezes a gente tem deslizes. Vamos continuar aqui a 51, em que fala assim: o espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, por que não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando se faz luz nas inteligências, se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova,
grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é por cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, já não mata o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Capítulo 23, números 9 e seguinte. Olha, nos chama muita atenção a perseguição, é o batismo de toda ideia nova. Notamos que em toda novidade, em toda ideia nova, desperta aversão, desperta uma inveja, um ciúme. Toda ideia, e foi assim em todos os tempos, até hoje. Quando alguém vai lançar uma ideia nova, uma ideia de grande magnitude, desperta aquelas pessoas, criaturas que têm a mente engessada, que ainda não evoluíram. E nós vimos isso com Jesus. Jesus foi crucificado, sofreu tanto, por quê? Por inveja da sua grandeza, a sua beleza. Ele veio propagar o bem, e o bem não foi bem aceito, porque ia atrapalhar aquela turma toda. Ele estava buscando adeptos para ele. Então, teria que ser crucificado, porque não se suportava a ideia de alguém com tanta grandeza. E a lista é grande de perseguidos e perseguidores. Nós temos aí o grande filósofo Sócrates, né, que foi obrigado a beber cicuta. Por quê? Por inveja das suas ideias grandiosas, de suas ideias que apareciam assim, que ia cobrir a ideia do outro. E vejamos bem, a inveja, ela é uma emoção da mente. A inveja é uma emoção que está na mente e ela é capaz de matar. A inveja mata, ela corrói. E a lista é grande de quem foi perseguido, crucificado, maltratado, corpo e alma, por inveja. Porque não necessariamente a inveja, eu ter inveja do outro, não é eu querer o que o outro tem. Na verdade, eu não suportar que o outro tem aquilo e eu tenho que conviver que ele tem aquilo e eu não tenho. Então, eu tenho que desaparecer com aquela ideia dele, desaparecer com aquela pessoa, porque ele está tendo uma coisa que eu não tenho. A inveja é por aí. Se for falar sobre inveja, a gente vai ficar aqui falando, né? Ela é perigosa, ela corrompe. Seguindo onde que eu parei? Ah, tá. Nós temos aqui agora vem uma recomendação para nós. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, é pela vossa resignação
e pela vossa paciência, que Deus os reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, que dele é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos, e que vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, números 13 e seguintes. Olha, essa recomendação, ela é assim, maravilhosa, né? Para a gente não perder a coragem diante os nossos obstáculos, diante de qualquer tipo de perseguição, porque existe a perseguição visível, a perseguição invisível. Então, que a gente se esforce, que a gente tenha coragem para vencer todos os obstáculos que aparecem. E quando fala em resignação, essa recomendação aqui, resignai-vos, não é a gente sentar e ficar, ai meu Deus, eu sou uma coitada, tudo acontece comigo, é tanta coisa que acontece comigo. É a gente ter paciência, ter a coragem de vencer, é a gente não esmorecer, porque quando a gente está com um problema ou com dois problemas e que a gente está tentando se manter, que a gente não está perdendo a paciência com o próximo, porque o problema é meu, a dor é minha, o meu próximo não tem que aguentar a minha fúria, a minha falta de educação, porque as coisas não estão bem comigo. A gente tem que lembrar, na verdade, da paciência, do carinho de Jesus para com todos, fossem hipócritas, fosse pobre, fosse rico, fosse não sei o quê, ele estava sempre com aquela brandura no rosto, aquele olhar firme, aquela brandura, e ele conversava, e ele passava aquele carisma, aquela atenção para o outro. E quando nós estamos com o nosso problema e nos mantendo ali confiante nas bem-aventuranças, né, que ele promete aos seus seguidores, nós passamos exemplo para o outro, que também tem a sua cruz, que também tem o seu problema, e ele vai ter coragem também pelo exemplo daquela que está passando por tantas dificuldades e está ali ainda até estendendo a mão, um sorriso para o seu próximo. Sobre essa recomendação, eu copiei da Joana de Ângeles uma recomendação dela que eu assim, achei lindíssima. Olha o que a Joana de Ângeles ela fala sobre perseguidores. Jesus, que era intocável, não passou isento desses maldosos adversários do progresso, que o seguiam em pós, que o seguiam atrás, vigiando-o, a fim de utilizarem-se das suas palavras, as quais distorciam, colocando-as contra ele. Apesar disso, não lhe diminuíram o ardor, não o atemorizaram, não conseguiram impedi-lo de realizar o seu maravilhoso ministério. Olha que coisa linda que a Joana de Ângeles, né, falou sobre perseguidores. Está mais explícito do que nós pequenininhos não vamos desanimar diante de perseguições, qualquer tipo de perseguição, pequenininha, que para mim é pequena, para o outro é grande,
não desanimar, porque Jesus, que era grande, que era intocável, ele foi perseguido, ele morreu por inveja, por perseguição. E eu gostaria de, antes da gente fazer alguma bagunça, eu tinha que fazer, né, gente? Eu pinguei água aqui, depois eu seco. Antes da gente fazer o 50, que está faltando, o 50, que é a oração, né? Derramei água. Eu perdi. O 52, 50 eu já fiz, tá vendo? Eu derramei água, fiquei sem graça. Eu gostaria só de. Eu tive a oportunidade sobre inveja, tá no tema, né? O Divaldo Franco, vocês já devem ter ouvido ele falar sobre inveja. Quem não ouviu, procura no YouTube, porque é assim um espetáculo, ele falando, ele contando o que aconteceu com ele sobre inveja. Eu não sei contar, porque ele coloca assim umas pitadas muito interessantes nas coisas que quando ele coloca cinismo, ele coloca assim, ele faz aquela graça toda. Não sei contar como ele, mas eu vou resumir o que aconteceu com ele. Ele gosta muito de violetas, ele adora violetas. E ele tem uma coleção maravilhosa lá de violetas. Então, um dia, estou cortando a história. Um dia, uma amiga dele veio da Suíça, uma querida amiga, e ela trouxe para ele de lá da Suíça, dentro do gelo, toda empacotadinha, uma Edelweiss. Aí ele ficou encantado. Ele ficou apaixonado com a Edelweiss. Colocou a Edelweiss lá no meio das outras violetas. Essa Edelweiss é uma planta raríssima, ela só dá lá nos Alpes, nos Andes. Todos os dias, Divaldo Franco ia lá com um potinho de gelo, colocava nela e falava com ela: apaixonei-me por você, apaixonei-me por você. E ela foi florescendo e deu mais flores. Um dia, uma amiga dele foi lá para tomar um café com ele. Aí ele foi lá no cantinho dele de violetas, todo orgulhoso, mostrou para ela lá as violetas, e ela, nossa, que encanto. Aí ela foi logo na Edelweiss. Divaldo, mas que é isso? Que maravilha é essa? Eu não tenho dessa, eu não conhecia dessa. Onde que você arrumou essa? É minha. Aí ele todo orgulhoso. Gente, ele faz assim, eu passo mal de rir quando eu vejo ele. Eu todo orgulhoso falei, minha Edelweiss. É minha menina, é minha Edelweiss. Tudo bem. Aí, tomou o café e tal, ela foi embora. Quando ela chegou na porta, ela falou assim, Divaldo, você vai lá e olha a sua Edelweiss, porque tudo que eu olho, tudo que eu ponho meu olho, morre. Olha só, eu olho um menino bonito, ele pega quebranto. Eu olho uma pessoa falando alguma coisa que me agrada, ela dá uma dor de cabeça. Eu estou arrependida de ter ido ver sua Edelweiss. Ele não ligou para aquilo não, foi lá fazer os afazeres dele. Quando foi no outro dia, pegou o potinho de gelo e foi lá colocar na Edelweiss. Ai, meu Deus, a Edelweiss desencarnou. Ai, minha Edelweiss desencarnou. Ligou para ela. Amiga, venha cá, urgente, porque eu tenho que fazer um tratamento na sua mente. O que foi? Venha cá que eu tenho que fazer um tratamento. Ela foi, ele fez o tratamento lá com as vibrações da mão dele, alguns tratamentos lá. Vou limpar sua mente. Diz ele que essa senhora, hoje, ela está lá trabalhando com eles, ela faz a cura de dores, porque ele limpou a mente dela, ele fez um trabalho e falou com ela, você está isenta desse olhar seu, porque o seu olhar estava na mente. E ela hoje, tudo que ela olha, fica lindo, brota, porque ela olha com ternura, ela passou a olhar com amor, ela passou a olhar com respeito, não porque ela não tem, ou porque ela não gosta, ou porque ela está com inveja. Liberou,
aquela má vibração lá da mente dela e tudo que ela olha. E ela prometeu para ele que assim que ela puder, ela vai lá nos Alpes dos Andes e vai trazer outra Edelweiss para ele. Gente, mas ele contar, vocês riem dia e noite, porque ele é maravilhoso. Então agora nós vamos para o item 52, que é a prece. Gente, alguém quer falar comigo? Porque é o meu modo de pensar. E nós, cada um tem o seu modo de pensar. É a minha maneira que eu vi o texto, mas cada um tem a sua. Podem falar comigo, se quiserem. Estou cheia de mestrados aqui, estou cheia de mestres aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? Então vamos para a 52, que é a prece. Senhor, vamos elevar nossos pensamentos, pensar em Jesus e colocar essa prece em nós. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições, isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Assim seja. Obrigada.